Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Langiani aqui hoje para falar sobre um assunto que todo mundo gosta de falar e a gente nunca falou antes. A gente falou algumas coisas, mas é sobre a escolha de tênis. Então todo mundo gosta de falar. Quem é corredor adora comprar tênis, né? Está sempre surgindo novas tecnologias, novos modelos, tal e aí todo mundo é fã de uma marca. Tem gente que é fã do mesmo modelo e às vezes fica comprando o mesmo tênis vários anos seguidos até que o modelo sai de linha e tal. Os tênis de corrida, sim, surgiram há não muito tempo. A gente tem esses tênis de corrida há mais ou menos 50 anos, então assim, que surgiram de verdade mesmo, esses tênis igual a gente conhece hoje, foram no final da década de 60, começo da década de 70, que diz, além da história que todos vocês devem conhecer aí, que o fundador da Nike começou a fazer, que era treinador de atletismo na época, começou a fazer os tênis dos atletas dele, a sola dos tênis dos atletas dele, moldando borracha naquelas máquinas de waffle, né? É, E aí o garoto propaganda da época era o Steve Prefontaine, um dos corredores mais famosos do mundo, e isso deu origem à Nike, né? Então a gente não sabe exatamente se essa tecnologia dele na época foi muito revolucionária, ou se realmente o Steve Prefontaine deu visibilidade a um novo tipo de calçado. Eu sei que daí pra frente os tênis surgiram e aí passa ano, entra ano, sempre tem tecnologia nova, né? Na minha opinião, muitas dessas tecnologias que surgiram são para vender mais tênis, então até hoje muitas das tecnologias eram para vender tênis, surgiram para vender tênis, e algumas delas hoje a gente sabe que não funcionam nada, nada, nada. Então assim, para quem acompanhou assim a era dos tênis modernos, mesmo os tênis de corrida surgiram, tal, com o formato de tênis de corrida. Antes disso, né, os tênis pareciam igual, era tudo, né, o tênis que tinha era tipo Conga, né, para quem não sabe do que eu estou falando, é mais ou menos, vai grosseiramente, a estrutura que um tênis de futebol de salão tem hoje, que é uma sola fina, um cabedal de tecido, sem amortecimento, com drop zero, praticamente, né, bem simples. Mas depois que os tênis de corrida modernos surgiram, que tem um formato, né, que tem um bico levantado, né, que teoricamente para fazer ajudar no movimento da passada, a gente teve muitas fases, né? No começo nos anos 90 para os anos 2000 aí, a gente teve uma forte tendência dos fabricantes de lançar modelos de acordo com o tipo de pisada. Então tem gente que tem a pisada supinada, que pisa mais para fora, a pisada pronada, que pisa mais para dentro, e a pisada neutra, que não tem, né? Vale lembrar que no movimento da passada a gente tem momentos onde o pé se apoia mais na parte de fora, quando o pé aterriza, e na parte da propulsão a tendência é esse pé apoiar mais na parte de dentro para sair. Então, né, quando a gente aterriza, estou exagerando aqui, mas aterriza na parte de fora, e aí na rolagem da passada a tendência é a gente aplicar um pouco mais de força na parte de dentro do pé, que é onde está o dedão, e o dedão é um dos dedos mais fortes e ele é responsável por ajudar a propulsão. Na época, nos anos 90, aí, começo dos anos 2000, o pessoal achava, né, que os tênis deveriam corrigir os excessos de passada. Então, quando a gente chama alguém de supinador, é alguém que pisa muito para fora, não tem um rolamento para dentro suficiente, ou quem que é muito pronador é quem pisa muito para dentro e tal. Então, assim, a ideia era corrigir as pessoas que saíam muito da média, e os tênis eram mais estruturados, então existiam placas de plástico, de metal, de borrachas diferentes nos tênis com o objetivo de corrigir a passada. Hoje a gente sabe que isso não funciona, né? A magnitude das forças durante a pisada da corrida é muito alta, é muito grande, né? Então, para vocês terem uma ideia da magnitude das forças, durante uma caminhada simples, a gente chega a o movimento do impacto, a gente chega a experimentar quase 2 vezes o peso do nosso corpo no momento de contato com o solo. É claro que essa pressão toda, essa força toda é exercida sobre o nosso corpo durante 1 milissegundo, quer dizer, uma fração de segundo. Mas já na corrida, então uma corrida normal, isso pode variar de 4 vezes a 6 vezes o peso do corpo. Então, no momento que você está correndo forte lá e que fez a pisada, isso, né,
o seu corpo, os seus ossos, os seus músculos experimentam uma força da magnitude de até 6 vezes o peso do seu corpo. Isso pode aumentar ou diminuir de acordo com a técnica de corrida e com a intensidade que você está correndo, mas é muita força. Então, sei lá, eu peso 70 quilos hoje. 70 quilos vezes 6 é um impacto de 420 quilos. 420 quilos é algo, né? Imagina 420 quilos sendo soltos em cima de um tênis, isso, né? Um peso de 420 quilos, isso ia deformar o tênis. Então, hoje a gente sabe que a construção, essas tentativas de corrigir as passadas ou corrigir as pisadas, foram totalmente desastrosas. Então, primeiro, porque a magnitude de forças era muito grande e as borrachas, os plásticos tal, não eram capazes de corrigir o movimento. E o que se observou ao longo dos anos, a gente já sabe isso já faz bastante tempo, mas a indústria de tênis se apoiou na cultura popular, né, de que muita gente achava que isso era verdade e continuou vendendo tênis mesmo sabendo que isso já não funcionava, né? Então, a gente sabe que isso não funciona e aí o pior existe uma estatística inversa de quanto mais tecnologia tinha de correção de pisada no tênis, maiores eram as incidências de lesão. Então, quer dizer, isso foi lançado como uma tentativa de melhorar a eficiência do corredor e prevenir lesão, e viram que isso acontecia exatamente ao contrário. Depois, mais para frente, surgiram a linha dos tênis minimalistas, tá? Isso surgiu por duas coisas. Primeiro, começaram a descobrir que a tentativa de corrigir a passada não funcionava, né? Então a ideia era, e o nosso pé é uma articulação, né? Quando a gente pensa no movimento do pé, né? A gente tem a articulação do tornozelo, tem a articulação do arco plantar, então o arco plantar serve para amortecer, ele tem um movimento pequeno, mas a curvatura que a gente tem no pé, quando ela aterriza, esses músculos funcionam como um amortecimento, né? E esse movimento natural da corrida melhorava a eficiência dos corredores. Enquanto mais o tênis permitia que isso fosse natural, o pessoal começou a observar que isso melhorava a eficiência e em muitos casos, né, em muitos casos, mas não em todos, diminuía a incidência de lesão. Então os tênis minimalistas são esses, assim, esse é o último modelo do Nike Free que saiu, né, uma linha da Nike, todo mundo que corre deve já ter ouvido falar, que era o tênis da pisada natural, tal. E aí você tinha graus disso, tinha os tênis mais naturais, então que tinham menos material, que permitia o pé se movimentar, e os menos naturais. Mas a sola do Nike Free é toda fatiada, assim, ó, né? E ela permite mobilidade total. Então, com esses tênis, a gente tem a impressão que você está quase correndo descalço. Então, isso pegou nesse pensamento e depois que esses tênis eram leves, né? Então, até então os materiais de tênis eram pesados para eu colocar mais amortecimento, para eu colocar mais, deixar um tênis mais macio, para tentar colocar, né, a correção da passada, eu adicionava material no tênis e esses tênis ficavam muito pesados. E aí esse tênis pegou, muita gente nem gostava tanto do minimalismo, mas passou a correr com esses tênis porque eram tênis mais leves, tá? Isso funcionou até certo ponto, muita gente gosta de correr com esses tênis, eu gosto, corri muito, mas saiu de linha, então acabou, né? Na época surgiu um tênis que chamava Five Fingers, que era quase uma luva, era um tênis que tinha os dedinhos assim, que era um tênis sequinho, só tinha praticamente a sola para correr descalço. Mas aí com o tempo começaram a ver que algumas pessoas diminuíam a incidência de lesão com esse tipo de tênis e outras pessoas aumentavam muito. Então, principalmente quem tinha pisada de calcanhar ou quem era mais pesado, acabava tendo mais lesões com esse tênis. Depois, né, então isso foi evoluindo. Com o tempo, há alguns anos, talvez, menos de 10 anos, 5 anos talvez, começaram a surgir materiais novos, então borrachas novas, que permitiam que o tênis ficasse macio, tivesse amortecimento, tivesse memória, né? Então o que acontece com uma borracha é que quando você soca muito uma borracha, às vezes ela vai pegando a forma do seu pé e o problema dos tênis mais antigos principalmente era que depois de um tempo esse tênis ficava deformado e deixava de ter a função, desempenhar a função que ele foi criado para isso. Então, com o tempo surgiram borrachas novas. Esse é um tênis, não é totalmente maximalista, é um Skechers Go Run 6, eu acho, ou 8. Go Run 7, está aqui escrito. Tá? Que você vê que a sola é muito grandona, mas é um tênis
muito leve, muito leve. Então começaram a surgir isso e aí a gente tem vários exemplos, os New Balance, Hoka, a ASICS tem modelo maximalista, né? Esse Skechers aqui que é um tênis, para mim é um custo-benefício super legal. Esse tênis é muito bom, muito leve, muito macio e deve custar tipo, na faixa de uns R$ 400, talvez até menos. Então é muito legal. E esses tênis maximalistas começaram a surgir e permitindo que os tênis tivessem um solado mais grosso, então que deixava o tênis mais macio e mais gostoso, né? Na década de 90, quando a gente competia, quem compete faz muito tempo, a gente competia com tênis muito sequinhos, os tênis de prova mesmo eram tênis muito baixinhos, com pouco amortecimento, com pouca estrutura, porque o material era pesado e a gente gostava de competir com tênis mais leves, mas isso trazia o custo de você experimentar um impacto maior desses tênis, né, serem mais duros, então para correr distâncias mais longas não eram tênis confortáveis, né? E aí esses tênis pegaram, assim, então tem muitos modelos rodando hoje, né, esses tênis maximalistas, mas com o tempo que continuam aí, tem muita gente que gosta de correr, eu gosto, mas aí começaram a surgir os super tênis, né? Então a Nike lançou aquele tênis do projeto 2 horas, tal. E aí hoje tem várias marcas que têm tênis, modelos com placas de carbono, com materiais diversos no tênis para permitir que isso que o tênis funcionasse quase como uma mola ou que o tênis otimizasse a alavanca de força para que você ganhasse tempo. E muitos dos recordes de atletismo foram batidos com esses tênis, né? Tem tênis até com 2 placas de carbono que funcionariam com 2 molas e com solas bem grandonas, né? Esse aqui é um modelo simples, é um Nike Zoom Gravity, tá? Ele tem a tecnologia Zoom, que é uma borracha patenteada da Nike, como se fosse um gel, tá? Mas ele tem aquele formato que ele tem tá vendo a traseira dele né, não sei se isso funciona, mas foi criado para aerodinâmica, então para tênis, né? E, e é um tênis que tem bastante sola. Ele deve ter um drop aqui de 0,8 talvez, né? Mas a gente vê que ele tem, ó, pra vocês terem uma ideia, ele tem quase 2 dedos e meio, aí deve ter, então 2,5 cm na frente e quase 2 centímetros na frente, então 2,5 cm atrás e 2 centímetros na frente, né? Mais ou menos. Então é um tênis que tem bastante sola, tá? Esse é um dos modelos mais simples, mas a Nike lançou, e outras marcas, a Adidas, a ASICS, todas elas lançaram tênis ah, com, com tecnologia de melhora de desempenho. São tênis que hoje aqui no Brasil custam mais de R$ 1.000, aí, além de ser muito caros, é difícil colocar. Então hoje, basicamente, a gente tem dois tipos de tênis, assim, né? Tem os tênis relativamente normais, mas os tênis mais modernos ou são maximalistas ou são esses super tênis aí. Esses tênis são legais? Funcionam? Funcionam, né? Os super tênis funcionam, melhoram o rendimento tanto para o pessoal de elite quanto o pessoal que nem corre tão rápido, tá? Então, o pessoal que não corre tão rápido, assim, a partir de 6,30 por quilômetro, ele já faz diferença. Tem vários estudos aí, vários não, mas recentemente saíram 2 estudos e um artigo do Strava muito legal comparando o tempo de maratona de vários atletas usando tênis normais e usando super tênis e dá uma boa diferença, em torno de em alguns casos, de 2 a 7%. Em alguns casos, de atletas amadores, chega a 7%. Assim, se o atleta não tem tanta economia de movimento, a diferença é bem maior. Tá? Esses tênis são muito legais, mas eles têm um porém. Né? Esses tênis viciam a musculatura, então assim, eles têm na minha opinião, tá? Eu acho que esses tênis não devem ser usados nas rodagens do dia a dia. Esses tênis deveriam ser usados em momentos de prova, em treinos de velocidade, porque esses tênis, por eles possuírem molas, alguma tecnologia e um formato, então eles são tênis que têm um drop maior ainda. Então ele facilita o movimento de propulsão do tênis, né? Então ele facilita esse movimento de rolagem. E aí, se você usa muito esses tênis, o que acontece é que com o tempo a sua musculatura enfraquece, ao invés de você melhorar a performance,
né, a sua musculatura se acostuma, quase como uma bengala, se acostuma a fazer um movimento menor, por exemplo, né? Então, com esse tênis aí que eu mostrei, esse Nike, ele exige menos extensão de tornozelo no momento da pisada. Então, são tênis muito legais, mas que eu não recomendo para rodagem do dia a dia. Então, o pessoal que vai fazer o Ironman, que vai fazer uma maratona, que gosta de provas longas, vale a pena ter esse tênis para fazer um treino longo, às vezes, de vez em quando, os treinos de tiro, talvez, mas não usar sempre, porque os ganhos a longo prazo, na minha opinião, você vai perdendo, né, quase como se a musculatura ficasse boba. E esses tênis maximalistas aqui, os primeiros que lançaram não eram muito legais, porque por ele ter muita sola, a gente perdia um pouco a sensibilidade do solo e isso prejudicava a propriocepção. Então, a propriocepção é o sistema sensorial, o sistema de nervos do nosso corpo, que permite que a gente faça o equilíbrio e faça a compensação quando a gente pisa em terrenos acidentados. Então, com esses tênis tem muita sola, é quase como se eu estivesse pisando em cima de uma almofada e com o tempo a musculatura proprioceptiva ficava mais deficitária. Isso não acontece com os modelos mais modernos, que apesar de ter muita sola, são tênis responsivos e que permitem uma boa sensibilidade ao solo, tá? Então, na hora de escolher o tênis, é o que todo mundo coloca, assim, como é que eu escolho o tênis? Duas coisas. Aliás, três fatores aqui que eu vou deixar. Primeiro, conforto. Tênis que serve para mim, talvez não sirva para você, tá? E às vezes tem uma costura que no meu pé machuca e no seu não pega, pega no meu pé, faz uma bolha e no você não pega. Então, bota no pé e conforto. Tem gente que tem pé estreito, tem gente que tem pé largo, tem gente que tem pé alto, tem gente que tem dedos largos, tem gente que tem dedo comprido. Então, experimente. O primeiro quesito é o conforto. Dificilmente um tênis que não seja confortável para você vai ser um tênis que vai permitir com que você tenha performance, tá? Outra dica, na hora de comprar tênis, o tênis não pode ser justo, ele tem que ter espaço na frente do tênis, o dedão não pode encostar na frente do tênis. Então, isso implica que muita gente passa a comprar um tamanho maior do que comprava antes. Quem corre faz tempo, tenho certeza que já faz isso. Então, o conforto é o primeiro. Depois, é importante saber o tipo de pisada, tá? Tem gente que pisa mais de calcanhar, tem gente que pisa de meio de pé e tem gente que pisa de ponta de pé. Do modo geral, eu costumo recomendar que o pessoal pise mais de meio de pé ou mais de ponta de pé, mas algumas pessoas pisam de calcanhar e ainda assim são eficientes. Depois eu gravo outro vídeo falando disso, mas então pense no tipo de pisada, se eu piso de calcanhar, se eu piso de meio de pé, se eu piso de ponta de pé. E aí procure tênis que tenham mais acolchoamento ou mais amortecimento, né? A gente fala amortecimento, mas o amortecimento em si do tênis é muito pequeno, mas é o termo usual que a gente fala. Então, procure tênis de amortecimento de acordo com o tipo da pisada. Se você pisa de ponta de pé, procure um tênis que tenha um amortecimento mais na ponta de pé. Se eu gosto de pisar de mais de calcanhar, procure um tênis que tem mais amortecimento no calcanhar. E se eu piso de pé chapado, é legal pegar um tênis que tenha amortecimento ou que tenha um material mais macio na sola inteira. Então, isso é o segundo ponto, né? E aí o drop do tênis, isso é muito importante também. O drop do tênis, o que é o drop do tênis? Eu tenho um artigo que eu escrevi há um tempo sobre isso, eu deixo aqui até na descrição, quem não sabe, vale a pena ler e ter uma explicação mais detalhada. Mas o drop do tênis é a diferença entre a espessura da sola do calcanhar e da parte da frente do tênis. Então, quanto maior essa diferença, a gente fala que é o maior drop. Então, a maioria dos tênis hoje drop de 0,8. Então a diferença entre a altura do calcanhar e a altura da parte da frente da sola é de 0,8 milímetros, ou 0,8 centímetros, ou 8 milímetros. Mas tem muitos tênis de drop zero, né? Então tem marcas que pregam o drop zero e tem marcas que tem o drop maior. Tem tênis de 1.2, 1.3, até 1.4 tem tênis no mercado. O que é importante? Qual é melhor o drop? Eu acho que hoje talvez não tenha um melhor, talvez é o que você gosta mais. Mas é muito importante, se você escolher tênis, de tentar ter drops parecidos. O que você não pode fazer, o que deve tomar um pouco mais de cuidado, é tentar usar tênis de vários drops. Hoje eu tento rodar com 3 tênis diferentes. Assim, eu tenho um 361 que eu tô correndo como meu tênis de trilha, eu tenho esse Nike Zoom aqui e o Skechers que eu
use esses tênis de acordo com o tênis que eu for fazer. Mas os três têm o mesmo drop, os três têm 0,8 de drop. Então isso faz com que a minha musculatura trabalhe de maneira similar nos três tênis. Então, não tem o certo e errado no drop. Eu recomendo que o pessoal teste e experimente. Mas se você gosta de um tipo de drop, assim, evita comprar um tênis de outro tamanho de drop. Então, assim, eu já corri muito tempo com tênis de drop 0, hoje eu estou correndo com tênis de drop 0,8. Se eu passar por um tênis de drop 0, principalmente com um drop maior, passando por um drop menor, é importante que você tenha um tempo de transição. Então, compre esse tênis, passe a usar no dia a dia, sei lá, no trabalho, né, nas caminhadas do dia a dia, ou comece a fazer treinos mais curtos com ele para que a sua musculatura se acostume. Quanto mais alto o drop, mais encurtada a musculatura da panturrilha trabalha. Quanto menor o drop, então um drop 0, a panturrilha trabalha numa musculatura mais alongada. Se eu estou acostumado, por exemplo, a trabalhar de sapato social, que tem um salto, né, a mulherada que trabalha de salto maior, mesmo salto de mulher é maior, ou eu estou acostumado a correr com um tênis de 1.4, 1.2 e passo para um drop 0, eu estou exigindo da minha musculatura da panturrilha trabalhar com um estiramento maior. Então isso é algo importante de se prestar atenção, tá bom? Então, na hora de escolher o tênis, conforto primeiro. Olha o teu tipo de pisada para tentar colocar um tênis que seja macio pelo seu tipo de pisada. E depois, presta atenção no drop. Vale a pena experimentar. O que a gente tem visto em relação à performance é que hoje os tênis que estão performando melhor ou que têm melhores resultados em relação à melhora de economia de movimento, melhora de performance, são drops um pouco maiores. Então, perto de 1 e aí um pouco para cima, tá? Mas tem muita gente ainda que gosta de correr com tênis de drop 0. Então, queria até saber de vocês aí. Deixa um comentário o que vocês acham em relação ao drop. E fica aí as dicas de hoje, tá bom? Prometo que eu falo mais aí sobre a pisada correta mais pra frente. Mas hoje era isso aí. Um grande abraço, boa semana para todo mundo.